Maldito do país que abjura seus filhos sob a tumba da iniquidade. Esse país sufoca a gente e mata seu povo de angústia. Esta pátria não desejo para os meus filhos. Esta praça de seres anonimamente anódinos de estribilhos. Para criar toda a canção, será preciso estrangeeirar-se por aí, parece. Já invocamos tanta prece, e eu vazio de idílios. Se um mendigo hoje me pedisse esmolas, eu lhe daria uns tiros. Nesses tempos de pandemia, minha filha me desafia a ir no McDonald's, aqui do lado. Pedia batata frita e sorvete. No caminho, na calçada, encontro uma mulher gorda, jovem, largada na calçada, e em frente a ela, estendido um lençol com duas crianças, 1 ano, 2 anos. A mulher me pede uma ajuda. Eu olho para ela, é uma pessoa que eu já conhecia. Eu conheci essa mulher há mais de 3 anos aqui mesmo, na porta do mesmo mercado, mas na época ela era uma criança. A mãe dela, supostamente, era a mãe dela, também uma senhora gorda, aí as tias gordas, ficavam aí pedindo esmola, pedindo ajuda. Veja quanto eu sou herege. E eu disse para a mulher, ao lado da minha filha, olhando para as crianças, ela usando essas crianças na calçada, pedindo ajuda. Eu disse, isso que você está fazendo é um crime, senhora. Isso é um crime. Aí ela começou a dizer alguns impropérios contra mim. Acho que eu até soltei um palavrão porque continuei caminhando e minha filha me chamou a atenção. E ela perguntou, por que é um crime, pai? Aí eu dizia, por que é um crime? Essa cultura da mendicância, né? E como essas pessoas utilizam crianças, às vezes até alugam crianças, para ficar aí pelos cantos pedindo esmola. É um processo, né, uma reprodução da miserabilidade e que comove os espíritos cristãos, né? As pessoas, tanto que na volta, em vez de vir pela mesma calçada, eu disse à minha filha, olha, vamos pelo outro lado, né? E era próximo à nossa residência, porque você vai estar comendo, tomando sorvete, e isso pode provocar inveja, né? E realmente, desde criança, eu vejo isso, que essas pessoas miseráveis, não digo todas, por vezes elas têm ódio, elas invejam aquelas pessoas que estão tomando sorvete no McDonald's e querem tomar na raça, culpar, sei lá, o sistema de coisas e tal, né? E quanto nós somos vulneráveis, né? Porque não é dizer que a plebe, que os miseráveis necessariamente sejam bonzinhos ou necessitem do nosso amparo cristão. Isso vem a propósito da POF, Pesquisa de Orçamento Familiar, divulgada esta semana pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, destacada na grande imprensa, na grande mídia, com a manchete de que brasileiros passam fome, aumentou a fome no Brasil. Isto porque a pesquisa é muito mais complexa. Nesses domicílios as pessoas correm risco de passar fome, porque não tem alimento suficiente para alimentar as bocas dessas famílias. Em torno de 10 milhões de pessoas. Essa insegurança alimentar não significa necessariamente que as pessoas estão passando fome. Elas podem até estar se alimentando mal. Isso está lá, os dados da pesquisa. São pessoas que não têm as 3 refeições por dia, pode ter uma, a carência alimentar, etc. Tudo isso que a maioria de nós conhecemos, né? Mas isso virou manchete dos jornais. Rede Globo entrevistou, por exemplo, ilustrou a pesquisa entrevistando uma senhora, uma mulher, que dizia ter 12 filhos. Né? E na época eu disse, sim, mas por que ela tem 12 filhos? No mundo atual, há informação suficiente para a pessoa que está em segurança alimentar simplesmente parar de ter filhos, né? Existem pílulas anticoncepcionais, existem meios
de prevenção. Mas isso é usado dessa forma. A fome serve como um capital político, né? Porque há políticos interessados nessa manipulação. E logo após, antes de entrar em casa, tem uma barraquinha de lista. Paramos para falar com a moça e ela testemunha, essa moça da banca, diz: poxa, o marido dessa mulher estava aqui, ameaça ela, eles ficam aqui também e tal, né? E chegou um outro senhor também comentando, né? Horrorizado com aquela cena que ele via, né? E eu dizia: olha, aí você viu, né, que passou na TV que brasileiros estão passando fome. E aí eu citei o caso da mulher que serviu de ilustração para a manchete da TV Globo. Eu dizia: passou uma mulher com 7 filhos. A minha filha, que assistiu a matéria comigo, fez a observação: não, pai, não são 7 filhos, ela tinha 12 filhos, né? 12 filhos. Agora, como é que uma pessoa que está em segurança alimentar fica parindo o tempo todo? Isso é uma pergunta que as boas almas e os bons corações não conseguem responder, né? Qual será o motivo? É porque isso é interessante ser mantido, essa estrutura dessa forma? A própria sociologia que se pratica no Brasil, nas universidades, etc., também manipula esses dados por interesses políticos e também interesses pecuniários. Lembro que um dos primeiros prêmios de jornalismo que eu recebi, o título da matéria que eu produzi chamava-se O Negócio das ONGs, o negócio das organizações não governamentais, em que eu falava de várias organizações não governamentais, isso a partir de uma inspiração que eu tive de um artigo da The Economist, né? Eu mostrava que se cria toda uma estrutura para amparo social, uma estrutura do terceiro setor chamado organizações não governamentais, para supostamente assistir essas vítimas das desigualdades sociais. Só que essas estruturas viram verdadeiras empresas, né? Você vê hoje no Brasil quantas, com a pandemia, né? Quanto a indústria da doação de alimentos, da doação disso e aquilo, né? Viceja no nosso país. Uma série de ONGs, evidentemente capitalizadas. Por vezes você pergunta: de onde vem o recurso para manter essa estrutura? Porque tem uma estrutura, né? Funcionários, deve ter lá um chefe, um patrão, tem toda uma estrutura. Quer dizer, deixou de ser uma coisa meramente filantrópica, como sempre fiz as igrejas, que também têm seus interesses, para ser um verdadeiro negócio, né? Monta-se, hoje existem vários institutos, né? Tem a Central Única das Favelas, porque essas pessoas miseráveis vivem principalmente na favela, de onde eu vim, né? Mas é uma estrutura tal que causa inveja. Eu, de certa forma, de fato, me comporto como um herege quando já disse até em sala de aula que eu acho muito difícil no Brasil passasse fome. Só se for nesses rincões aí do sertão, onde não se encontra nada para se alimentar. Porque aqui, por exemplo, com a orla que nós temos aqui no Brasil, a orla que nós temos, por exemplo, na Bahia, o cara vai ali na praia, dá um tapa, tá pulando peixe, tá saindo lá, não digo sardinha, mas tá saindo esses peixinhos pequenos e você se alimenta. Quer dizer, é verdade que se você ficar à espera de que caia do céu o seu pão, você não vai ter nada. Você tem que ir à luta, você tem que acordar cedo. Há poucos dias um sujeito, eu estou lá com uns colegas também no boteco, passa um sujeito pedindo: por favor, eu tinha um troco lá no boteco, eu disse, ele pediu R$1. Aí eu disse à moça do boteco: dá um trocado a ele do meu, né? Tinham R$6, ele queria os R$6. Quando eu disse: não, meu filho, você pediu R$1, eu vou te dar R$4. Ele tomou logo R$2 de cachaça, pediu lá uma mulher, levou R$2, queria levar os R$6 e saiu falando mal de mim. Poxa, que miséria! Gente jovem que fica aí pela rua, eu vejo nesse período de pandemia o quanto o município, o quanto o governo de Salvador, mesmo o governo do estado da Bahia, né, tentaram amenizar isto. O governo federal distribuindo essa ajuda emergencial de R$600 por 3 meses, agora estendido por mais 3 meses de R$300, né? E o governo do município de Salvador
além de dando um auxílio também em dinheiro emergencial, se não me engano, R$270, desde março as pessoas se recebem, essas pessoas que são vulneráveis economicamente, né? Montou várias tendas distribuídas em todos os municípios de Salvador para dar assistência a esses miseráveis, né? Esses que ficam na rua. Banho, corte de cabelo, higiene, alimentação, né? Almoço e jantar. E eu passo aqui no centro de Salvador, tem uma área aqui no centro de Salvador onde tem uma dessas tendas grandes que a prefeitura fez, né? O desperdício que é você caminhando aqui, você encontra várias quentinhas cheias de comida jogadas fora, eles se lambuzando lá com essa alimentação, ficam pedindo dinheiro. Eu digo, mas a prefeitura não está dando alimento, a prefeitura não está dando socorro imediato. Ah, não quero não, você está tirando. Meu Deus do céu, e minha filha pequena, né, viu essa cena, né, questionou essa cena, e eu estava dizendo, filha, infelizmente nós vivemos neste país que tem essa cultura, a cultura do pedinte, a cultura da mendicância, né? Isso vem da nossa formação cristã, ou melhor, nossa formação católica. É evidente que não estou aqui defendendo que deixe ao abandono, né, esses milhões de pessoas pelo mundo que são o lumpen proletariado, sei lá, os párias sociais, né? Algo tem que ser feito e há instituições diversas que fazem esse trabalho, isso há séculos, né? Eu acho interessante como essas pessoas não se revoltam contra o sistema, né? Porque elas não viram o jogo, porque não há nenhuma organização que dê um destino político de disputa de poder, de junção dessas massas de miseráveis para transformar a estrutura social. O que eu quero dizer é que ninguém é contra isto, a assistência que se presta aos desvalidos, né? Mas o que eu estou também querendo dizer é que é evidente que no mundo ideal, o ideal era que ninguém passasse fome. E o ideal é que zero município houvesse essa insegurança alimentar. Mas isso não existe em nenhuma parte do mundo, né? Mesmo porque precisa saber a disposição dessas pessoas em saírem dessa condição de vida em que ela vive.